Ok, vamos falar de um serviço que, olha, ainda pode aparecer por aí em sistemas mais antigos, o AWS WAF Classic. A ideia aqui é fazer uma espécie de análise póstuma, sabe? Para a gente entender o que ele foi e, o mais importante, por que é tão crucial seguir em frente. E olha só, logo de cara, a documentação oficial da AWS já manda o recado bem direto. O WAF Classic está chegando ao fim. Essa, sem dúvida, é a informação mais crítica de toda essa conversa. Não dá para ignorar. Tá, mas aí surge a pergunta: por que raios a gente vai gastar tempo falando de um serviço que está sendo descontinuado? Simples, porque para migrar com segurança para o futuro, a gente precisa primeiro entender o passado. Isso aqui não é um tutorial de como usar, mas sim um guia para a gente entender o que ele era e por que a migração é, assim, inevitável. Então, vamos começar pelo básico. Qual era a função principal do WAF Classic? Pensa nele basicamente como um guarda-costas digital. A função dele era atuar como um filtro, sabe? Ele ficava ali na porta de entrada das aplicações web, inspecionando todo o tráfego que chegava, tanto HTTP quanto HTTPS, para barrar qualquer coisa suspeita antes mesmo que ela batesse na porta da aplicação. E aqui a gente vê exatamente o que ele protegia. Ele era o porteiro de alguns dos serviços mais importantes da AWS, aqueles que ficam de cara para a internet, como as APIs do API Gateway, as distribuições do CloudFront e, claro, os Application Load Balancers. Mas como é que ele fazia isso na prática? A lógica por trás do funcionamento dele pode ser dividida em três pilares, três componentes fundamentais. Para facilitar, vamos usar uma analogia que todo mundo entende. Imagina o WAF Classic como o segurança de uma balada. Cada requisição que chega é uma pessoa tentando entrar. E o segurança, bom, ele tem uma lista de regras para seguir. Vamos ver agora como essas regras eram montadas. O primeiro pilar são as condições. Pensa nelas como as checagens mais básicas que o segurança faz, tipo, essa pessoa veio de um endereço IP suspeito, ou ela está tentando entrar com algum script malicioso no bolso. São os bloquinhos de construção, a base de tudo. Depois a gente tem as regras. Uma regra nada mais é do que a combinação de uma ou mais condições. Por exemplo, uma regra podia ser: se a requisição vier deste IP específico e, ao mesmo tempo, contiver este código suspeito, então, opa, aciona a regra de bloqueio. E existiam dois tipos de regras. As regras regulares, que buscavam por padrões bem específicos, tipo uma tentativa de ataque já conhecida, e também as regras baseadas em taxa. Essas funcionavam como um controle de multidão, sabe? Bloqueavam IPs que faziam requisições demais num curto espaço de tempo para evitar ataques de força bruta ou DDoS. E aí chegamos no terceiro e último pilar: as Web ACLs. A Web ACL é, na nossa analogia, o próprio segurança. É a entidade que pega todas as regras e, para cada requisição que combina com uma delas, toma uma decisão. Pode entrar. Está bloqueado. Ou, vou só anotar aqui que você tentou entrar para ficar de olho. Resumindo, então, o fluxo era esse. Primeiro, você definia as condições, as checagens individuais. Depois, combinava tudo em regras, que são as instruções. E, por fim, colocava essas regras numa Web ACL, que é quem de fato aplica as decisões e diz quem entra e quem fica de fora. Beleza. Agora que a gente já entendeu a mecânica, que tipos de ameaça esse segurança digital conseguia de fato filtrar? Ele era bem versátil, na verdade. Dava para bloquear tráfego com base no país de origem, em IPs específicos, ou procurar por padrões de texto maliciosos, como as famosas tentativas de SQL injection ou cross-site scripting. E dava até para bloquear requisições com base no tamanho, o que é bem útil para evitar certos tipos de ataque. E olha aí de novo, a própria documentação reforça mais uma vez que o WAF Classic é só para aqueles sistemas que ainda não foram migrados. É um lembrete constante de que, olha, o tempo desse serviço já passou. E isso nos leva, sem escalas, ao ponto mais importante para qualquer um que ainda dependa do WAF Classic. Qual é o caminho para desativar isso de vez? Essa linha do tempo aqui conta a história toda. Antes de 2019, o WAF Classic era a ferramenta principal. Em novembro daquele ano, a AWS lançou a nova versão e o Classic virou legado. E agora? Bom, agora a gente está no processo final de aposentadoria do serviço. Ou seja, a mensagem não podia ser mais clara. O próximo passo é migrar tudo do AWS WAF Classic para a versão mais recente do AWS WAF. E tem que ser para ontem. Não é só para ter acesso a recursos novos, mas para garantir que a segurança da aplicação continue evoluindo e não fique parada no tempo.
No fim das contas, isso nos deixa com uma pergunta bem provocativa. A porta de entrada da aplicação está sendo protegida com a fechadura de ontem? Porque vamos combinar, confiar em ferramentas de segurança que estão no fim da vida é um risco que simplesmente não vale a pena correr.